Na verdade, o que é o jornalismo investigativo? O jornalismo investigativo nada mais é do que uma história contada em muitas dimensões. Porque não existe só um ângulo para se analisar uma história. Só que existem tantos exemplos de jornalismo oficial, jornalismo tendencioso, que se convencionou chamar de jornalismo investigativo aquele que se aprofunda. Quando, na verdade, todo jornalismo deveria se aprofundar. Então, foi algo natural na minha carreira, desde os primórdios, mesmo quando eu fazia esporte, me aprofundar. Querer saber algo mais, não ficar parado naquilo óbvio, na obviedade, na superficialidade dos seres, né? E você conta grandes histórias se aprofundando nos personagens. Eu costumo dizer, Celso, que todo ser humano dá um livro, desde que haja um bom contador de histórias. Então, investigar foi algo natural. Depois eu comecei a fazer com método. Comecei a usar métodos de investigação, comecei a saber aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. O primeiro lugar, você precisa se colocar para fazer grandes entrevistas investigativas, você precisa se colocar no lugar da pessoa que você está entrevistando. Essa é a maior característica de um grande entrevistador e de um entrevistador investigativo. O que é um entrevistador investigativo? Aquele que tira das pessoas aquilo que elas nem imaginam que poderiam revelar. Entendeu? Mas você o faz respeitando as pessoas. Até o pior dos criminosos tem o direito de dar o seu lado da história. E os repórteres não julgam. Eu sempre consigo grandes entrevistas usando esse tipo de argumentação. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para fazer as perguntas devidas, mas para respeitar o seu direito de contar o seu lado da história. Daí para desenvolver jornalismo investigativo com método é um passo. Claro que eu me aperfeiçoei morando nos Estados Unidos, tendo contato com grandes jornalistas investigativos como Barbara Walter, como Tom Brokaw, como Peter Jennings. Isso realmente moldou a minha carreira, e no Brasil também. Eu tenho muita amizade com o Caco Barcelos, a gente aprende muito um com o outro, até hoje, quando a gente se encontra é uma festa, uma troca de informações. Então, a gente precisa estar sempre tendo a convicção de que a vida é um eterno aprendizado. Quando você achar que você sabe tudo, você se torna um mau profissional. E o mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica, os seres humanos de 2023 são diferentes de 1990, porque as tendências, as pressões são diferentes. E você precisa, com humildade, essa é uma das principais características de um grande jornalista, ir se aprimorando e ir entrando em sintonia com novos tempos para tirar das pessoas aquilo que elas jamais pensariam que iriam te revelar. Mas aquele pedido que fez o seu diretor, faça perguntas rápidas e curtas, né? É curta e grossa, não é isso? Sem dúvida. Você continua usando ainda? Totalmente, totalmente. Eu até quando dou entrevista, eu até me estendo muito nas respostas, né? Eu sou totalmente oposto daquilo que eu sou como repórter. Mas eu acho ótimo. Eu acredito nessa técnica pelo seguinte, porque se eu faço uma longa introdução, eu vou dar tempo para você pensar e ter mais chance de mentir. Porque quando eu estou fazendo uma longa introdução na pergunta, quando a pergunta é maior do que a resposta, eu te dou tempo para poder elaborar algo que não seja da sua espontaneidade. Quando eu faço perguntas curtas e grossas, eu tenho muito mais chance de conseguir a sua verdade, a sua espontaneidade. Então, e eu também costumo dizer que grandes perguntas nascem de respostas incompletas. Ou seja, eu não acredito naqueles roteiros e perguntas que a pessoa leva um monte de perguntas já previamente estabelecidas. Eu acredito em fazer nascer perguntas daquilo que você estiver falando. E as grandes perguntas da minha carreira nasceram de respostas incompletas. Por exemplo, do futebol, quando você falou que tem corrupção e tal. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Tipo, não é possível que isso exista dentro do futebol? Totalmente. Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. Uma vez você me disse também que a respeito da pedofilia dentro do futebol.
Sempre foi um grande mito, as pessoas não queriam entrar nisso, mas o futebol brasileiro sempre foi muito contaminado por pedófilos, porque era um meio de dar vazão a um tipo de deformação psicológica, emocional e de caráter que em outros meios seria mais difícil. Então, infelizmente, o futebol, assim como a igreja, em primeiro lugar, a gente não pode generalizar, né? Sim, claro. A grande maioria de quem trabalha nas escolinhas de base do futebol são pessoas honestas e corretas. Mas é também verdade que o futebol, assim como a igreja, de modo geral, no mundo inteiro, acabou se tornando um meio interessante para atrair essas pessoas, porque elas podiam se esconder mais facilmente. Como se combate isso? Com transparência, porque é através da transparência que você valoriza o verdadeiro sacerdote, que você valoriza o verdadeiro formador de grandes jogadores. Então, quando você investiga uma determinada profissão, você, na verdade, demonstra todo o respeito e apreço que você tem por ela.